E aí pessoal da net, aqui é o Felipe de novo no canal da Taverna. Muitos aqui sabem que eu sou muito fã de Final Fantasy, tanto os inscritos desse canal, os inscritos do Mundo Ceia, meus amigos pessoais, sabem que é a franquia que talvez eu tenha mais jogado, né? E tá estranho eu não fazer nada aqui no canal, não falar nada sobre Final Fantasy XVI, um jogo que eu tenho jogado faz muito tempo, um jogo que é o motivo de eu ter comprado o meu PlayStation 5, né? Então é uma franquia muito importante para mim. E hoje eu queria falar sobre um ponto bem interessante sobre Final Fantasy. Final Fantasy XVI é um Final Fantasy legítimo, um Final Fantasy de verdade? Tem todas as características necessárias? Vamos falar sobre isso, mas antes, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês que ainda não conhecem aqui o canal da Taverna do Kind. E claro, se você quiser e puder, faz uma doação aí no Pix para manter o trabalho do canal aqui na internet, tanto do canal Mundo Ceia, que é meu canal principal, como o canal Taverna do Kind. Pessoal, vamos lá falar sobre Final Fantasy XVI. Vamos lá. Então, seguinte, né? Eu vejo muitas pessoas, né, que olham para Final Fantasy XVI, eles veem uma coisa medieval, política, os personagens não têm tanta cara de anime assim, né, com um combate hack and slash, né, com um combate hack and slash, e as pessoas olham e falam, nossa, mas isso aqui parece The Witcher, isso aqui não é Final Fantasy não tá parecendo o Final Fantasy que eu conheço, né, e as pessoas começam a julgar e falar que aquilo não é a franquia de verdade, né. Bom, uma coisa que a gente tem que lembrar é que não existem tantos padrões assim nos 16 jogos da franquia, né? Então Final Fantasy sempre foi sobre mudança, sobre fazer um jogo diferente do outro o tempo todo, né? E desde isso se acentuou muito desde Final Fantasy 6, 7 por aí, que os jogos são cada vez mais diferentes, as temáticas sempre mudam, né? E o gameplay muitas vezes também sempre muda, né? Principalmente aí desde o Final Fantasy X, nós temos aí vários tipos diferentes de combate, né? E o combate, o jeito que o combate funciona, ele não determina necessariamente o que é um Final Fantasy ou não, tá? Um segundo ponto que eu quero abordar é que as pessoas conhecem muito pouco de Final Fantasy. As pessoas dão opinião sobre Final Fantasy, mas elas conhecem pouco sobre Final Fantasy. Então, quer dizer, quais são os títulos mais famosos da série? Talvez o 7, o 8 e o 10, né? Em relação ao público mais antigo. E esses jogos têm muita aparência realmente de anime, né? Tem uma história diferente. O 7 tem aquele steampunk, né? E o 8 ele tem carro, né? E esses jogos têm mais tecnologia e tal, né? Mas se você pegar o Final Fantasy raiz de verdade, o Final Fantasy raiz, ele é todo medieval, né? Ele vamos dizer assim, meio tolkieniano, né? Ele tem cristais, cidades e reinos, né? O reino do fogo, aí tem o reino dos anões, e aí tem busca pelos minerais que podem forjar uma espada. Então é muito medieval. Todo mundo que jogou Final Fantasy do 1 até o 6 sabe disso que eu estou falando. Então essa questão de Final Fantasy medieval, não é que se não for medieval não é Final Fantasy, porque como eu falei, a franquia se estabeleceu durante os anos, sempre mudando. Mas é meio esquisito você olhar para o 16 e não ver as características que você aprendeu a ver desde o 7 e falar que isso não é Final Fantasy, que isso parece The Witcher, porque The Witcher tem toda aquela questão medieval e tal, guerra e tal, sendo que Final Fantasy já fazia isso desde antes das pessoas conhecerem The Witcher, né? A trama política de Final Fantasy XVI, que foi inspirada assim por Game of Thrones, já era feita assim desde Final Fantasy XII. Claro que assistindo e acompanhando Game of Thrones, a equipe de Final Fantasy XVI pôde fazer uma política, uma briga de reinos mais apurada e com a qualidade bem maior do que o 12 fez em termos de política, tá? Mas isso já tinha em Final Fantasy Tactics e em Final Fantasy XII, né? Só que eu acho que as pessoas colaram na mente delas uma característica muito específica
que foi marcada pelo 7, pelo 8 e pelo 10. E isso atrapalha o julgamento das pessoas, né? Então aquela questão medieval sempre existiu em Final Fantasy e o 16 cumpre com isso, né? A trama dos cristais, que inclusive foi falado pelo produtor geral da franquia, Yoshinori Kitase, que é um dos pontos principais de Final Fantasy, até foi esquecido por alguns, né? Como o 7 não fala tanto de cristais assim, né? Ele coloca substitutos para isso, né? Mas os cristais estão presentes em quase toda a franquia, né? E o 16 ele trabalha muito com o épico e a trama dos cristais, né? Inclusive aquela questão do mundo ter relação, vamos dizer assim, a vida no mundo ter relação com os cristais, né? Então isso é trabalhado de uma maneira muito importante em Final Fantasy XVI. Outra questão que sempre apareceu na franquia foi a questão das invocações. E todos aqui sabem que as invocações de Final Fantasy XVI, se você jogou Final Fantasy XVI, você vai perceber que as invocações são um dos pontos principais da franquia, dando aí uma característica bem marcante de Final Fantasy pro 16 também. Bom, como o Final Fantasy sempre foi um RPG, uma questão muito importante é a exploração. E a exploração está presente desde o primeiro jogo da série, né? Claro, muitas pessoas confundem. Quando a gente fala de exploração hoje em dia, no século 21, em 2023, as pessoas pensam no jogo de mundo aberto, em que você pode ir para onde quiser, no momento que você quiser, né? Só que a exploração não era assim, nunca foi assim, né? Você vai indo de um ponto ou outro em Final Fantasy, o jogo vai se abrindo aos poucos, de maneira que em certo momento do jogo você vai poder voltar em vários pontos de uma maneira limitada, e lá no final do jogo até de maneira total, redescobrindo coisas, fazendo coisas que não eram obrigatórias, né? Se você passou, né? E achando itens secretos, dungeons secretas, armas secretas, invocações secretas. Isso sempre teve, né? Eu posso dar vários exemplos aqui. Final Fantasy V para achar a Shiva, né? O próprio Final Fantasy V para habilitar o Mimic, né? Final Fantasy IV tem invocações secretas para achar o Odin, por exemplo. Então tem muita coisa legal que você consegue fazer explorando os mundos de Final Fantasy. A exploração era sempre feita através do Overworld, né? Então você tinha, quando você saía de uma cidade, o personagem ficava pequenininho e aí você explorava o mundo, né? Com os gráficos modernos é meio não estranho, mas meio difícil eles fazerem isso, né? Eu gosto muito disso, inclusive no Kuni 1 e 2 fizeram, Final Fantasy Type 0 fez, mas infelizmente não tem feito isso ultimamente. Mas dá pra fazer exploração sem isso. A exploração de Final Fantasy XVI, ela é muito parecida com o que é a exploração de Final Fantasy XII. Então tem áreas, as áreas não são totalmente interconectadas de maneira que você vai para onde você quiser no jogo, igual o 15. O 15 é um jogo dessa maneira, tá? Mas o 16 são várias áreas e ao passar do tempo do jogo você pode sim explorar, achar sidequests, achar as hunts. Eu acho que as sidequests poderiam ser melhores, poderiam ter coisas mais interessantes nas sidequests, como tem nos jogos do 1 ao 9, ou até o 10 e o 12 também tem, tá? Mas ainda assim tem coisas muito legais, as hunts são bem interessantes e o tipo de exploração que existe no 16, ele tá dentro do que a franquia já propôs. Eu diria que é bem próximo do que o 12 fez e do que o 10 fizeram, né? Então é bem próximo aí, muito menos linear do que foi o 13. Eu acho engraçado que tem gente que fala que o 13 é um Final Fantasy e o 16 não. Eu acho um absurdo falar isso, sendo que o 13 é um corredor que só no final do jogo, só no final mesmo do jogo, que tem um campo mais aberto ali, e mesmo assim sem muita coisa para fazer, né? Bom, então eu diria que Final Fantasy XVI pode sim ser chamado de Final Fantasy, né? Ele tem várias características presentes na franquia. Não existe um padrão certo de gameplay para Final Fantasy, então o gameplay hack and slash não é porque o gameplay hack and slash que o jogo deixa de ser Final Fantasy, tá? Então nós já tivemos outros gameplays de ação como o Type 0
e como o 15, tá? Então não é por causa disso que o jogo não é um jogo da franquia, tá? Então eu diria isso. Eu ainda vou fazer mais vídeos aqui no canal. Eu tô terminando de platinar o jogo. Quando eu terminar de platinar o jogo, eu vou fazer outro vídeo sobre, né? E também um vídeo de teoria sobre a DLC de Final Fantasy XVI, que eu tenho certeza que vai ter. E eu tive certeza desde o começo do jogo, né? Quando teve uma cena específica que me fez ter certeza que o jogo ia ter DLC. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falem aqui na descrição se vocês... Na descrição, nos comentários, se vocês querem mais vídeos sobre a franquia Final Fantasy, se vocês querem que eu jogue alguma coisa em live aqui, né, que eu vou tentar fazer o máximo para atender o que vocês pedirem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.